Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser a primeira maratona, não apenas do canal, mas da vida, tá bom? Esse ano eu vou participar de uma maratona de Halloween. E a maratona é proposta por duas meninas de dois canais aqui do YouTube. A primeira é a Leituras da Bre e a segunda é a Patrícia Poltronieri. Então eu vou deixar tanto o canal das duas aqui embaixo, quanto os vídeos delas explicando como que vai funcionar a maratona, tá bom? Então, essa maratona de Halloween organizada pelas meninas é com tema de Coven, que é uma coisa mais bruxa e tudo mais, e é dividido em 3 classes, que é Coven, Raven e Shadows. E aí você ia para alguma classe de acordo com desafios propostos por cada classe. Eu, quando fui montar minha TBR, acabou que eu me identifiquei mais com Shadows. Tinha livros que se encaixavam em várias categorias, que eu achei super interessante, mas acabou que a maioria ficou no Shadows e foi esse que eu escolhi. Antes de entrar nas categorias e quais foram as leituras escolhidas, eu quero deixar aqui que eu acabei dando uma trapaceadinha, porque são 6 categorias, fora as adicionais que você pode participar. E como vocês vão ver, eu quis participar de uma. Então, assim, seria no total 7 livros. E para quem está me acompanhando aqui pelo canal, sabe que eu tô muito no momento de estudos para concurso, muito concurseira e tal. Então, não tô tendo muito tempo de me dedicar para as leituras. Então, a minha média de leituras aí nos 2 últimos meses, que eu tô mais empenhada nos estudos, foram de 4 livros por mês. Então, eu tava com muito medo de colocar muito livro e acabar, tipo... Se eu coloquei na TBR, porque eu quero ler, sabe? Se eu não ler, você ia ficar, tipo... Cara, eu queria ler. E, enfim, então, eu decidi juntar algumas categorias. Tipo assim, colocar o mesmo livro em 2 categorias diferentes. Desse jeito. Vocês vão perceber aí que eu vou falando certinho, mas eu fiz isso em 4 categorias, né? Tipo, 2 eu coloquei um livro só e outras 2 eu coloquei um livro só. Então, no total, ficaram 5 livros nessa TBR e vou começar comentando com vocês quais foram esses livros, tá bom? A primeira categoria é livro com fantasmas / espíritos. E essa categoria era um livro que eu já estava muito afim de ler. Nessa época de Halloween, já tinha baixado e tudo mais. E aí, quando eu vi essa categoria e que se encaixava, eu falei, perfeito, então. O livro é A Fabulosa Casa com Pernas, que é uma leitura, assim, mais cozy, mais, sabe, gostosinha. Então, eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês sobre o que se trata essa história. Fala assim: há quem diga que a vida é apenas uma etapa e que, após a tão temida e misteriosa passagem, existe um mundo paralelo onde os mortos continuam a existir. Mas quem tem a permissão de acolher, guiar e ajudar essas almas durante a travessia? Então, parece um livro muito gostosinho, que eu sei que tem criança, eu sei que tem uma senhorinha, então tem vários itens aí que eu geralmente gosto nas histórias, então acho que eu vou gostar bastante. A segunda categoria, a segunda e a terceira, na verdade, porque eu acabei juntando 2. Esse foi um dos casos que eu fiz isso. É a categoria livro com capa preta e livro físico. E para essas 2 categorias que eu juntei, o livro que eu escolhi foi A Zona Morta. Só uma pausa, tá tendo alguma obra aqui perto? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Se vocês estiverem conseguindo ouvir, me desculpa, tá? Mas se eu fechar a janela, eu vou ficar simplesmente derretida, porque aqui em Goiânia tá muito quente. Enfim, voltando. Para as categorias de livro com capa preta e livro físico, eu escolhi A Zona Morta, que é meu primeiro livro físico do King. Quem, né, gosta de King sabe que os livros físicos dele são absurdamente caros. E esse aqui eu consegui comprar esse ano em alguma dessas promoções da Amazon por menos de R$30. Foi tipo 28, se não me engano, algo assim. Então eu tava esperando para ler e tava já pensando em deixar esse livro para o mês de outubro, né? Porque eu acho que King, mesmo que esse não seja um livro de terror e tal, eu acho que o King, né, tem essa vibe. Inclusive, eu já comecei, tô com o marcador aqui, eu já comecei e hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 30 de setembro. E eu comecei antes porque eu tava com muito medo, como eu falei,
Eu tô lendo 4 livros por mês e a minha TBR tá com 5. E esse mesmo é bem grossinho, ele tem quase 500 páginas. Então eu tava com muito medo de não conseguir cumprir todas as leituras, a minha meta, né, da TBR. E acabei começando esse ano, porque eu já tinha finalizado minha última leitura do mês. Eu sabia que não ia dar tempo de ler um outro livro nesse restinho de mês. Então eu decidi começar esse no finalzinho do mês mesmo, para finalizar ele em outubro, tá? E já adianto que estou gostando muitíssimo dessa história. Não vou falar demais sobre minha percepção aqui, porque todo final de mês eu tô gravando um vídeo contando quais foram as minhas leituras, e nesses vídeos eu conto um pouquinho o que eu achei de cada uma delas. Mas vamos ler aqui o que se trata essa história. Aqui fala assim: depois de 4 anos e meio, John Smith acorda de um coma causado por um acidente de carro. E após tanto tempo, só volta à consciência acompanhada por poderes inexplicáveis. O passado, o presente, o futuro. Nada está fora do alcance. O resto do mundo parece considerar seus poderes um dom, mas John está cada vez mais convencido de que é uma maldição. Basta um toque e ele descobre mais do que jamais quis sobre as pessoas. Ele não desejou isso e, no entanto, não pode se livrar das visões. Então, o que fazer quando, ao apertar a mão de um político em início de carreira, John prevê o que parece ser o fim do mundo? Então, assim, gente, sensacional, já estou achando sensacional, com certeza vai ser uma leitura incrível. E essa está sendo a minha primeira leitura. E como eu adiantei, no final do mês eu vou gravar um vídeo também contando sobre todas as leituras, todas essas que eu estou falando aqui para vocês, o que eu achei de cada uma delas. Então me sigam, tá? Para ficarem aí antenados nos vídeos que forem sair aqui do canal, tá bom? Próxima categoria, que novamente eu juntei 2 categorias em uma leitura só, as categorias de autor nacional e um livro baseado em fatos reais. Este livro aqui, eu não vou falar demais dele, porque eu já falei no meu vídeo de comprinhas da Bienal, tá? Inclusive, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês, também vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, tá? Assim como o link de todos esses livros. E este aqui é o livro Ainda Estou Aqui, de um autor nacional, que é o Marcelo Rubens Paiva, e é baseado numa história real, uma história que se passou durante a ditadura militar aqui no Brasil. E não vou ficar falando demais do livro aqui, porque, como eu disse, eu já falei no outro vídeo das compras da Bienal, mas esse livro já foi adaptado para o cinema. Ele, inclusive, foi exibido lá no Festival de Viena, e eu acho que ele ganhou algum prêmio, se não me engano, o pessoal gostou muito. E ele vai ser lançado aqui no Brasil no início de novembro. Então, essa leitura era uma leitura que eu queria muito fazer esse mês, antes do lançamento do filme. Então, tinha que ser agora em outubro. Eu sei que não é um tema muito assim, na verdade, tem nada de relação nenhuma com Halloween, mas eu precisava ler ele, precisava encaixar ele de alguma forma. Então, vai fugir um pouquinho da temática Halloween, mas sem certeza também será uma ótima leitura, e já era uma leitura que eu tava querendo fazer esse mês, né? Então, é isso. Os livros que eu não estou mostrando aqui físico é porque eu vou ler eles em e-book, tá? Então eu tô deixando as capinhas aí pra vocês verem. A próxima categoria é um livro com serial killer. E esse livro, inclusive, também é um autor nacional. E foi indicação da Brenda, uma das criadoras aqui dessa maratona. E quando ela me contou, eu já fiquei super interessada, tá? E a história basicamente é a seguinte: teve uma época aí que tinha um serial killer que a cada vez que ele matava alguém, ele plantava um trevo de 4 folhas em um parque da cidade, se não me engano. E aí tem uma policial que a vida toda ela passava por esse parque e via as 7, que ele tinha matado 7 pessoas. Via os 7 trevinhos plantados, até que um dia ela passa lá e vê que tem o 8º trevo recém-plantado. Então, será que esse serial killer voltou? Será que ele, né? Enfim, eu achei bem interessante também, parece que é uma história mais curtinha, eu acho que tem umas 200 e poucas páginas. Está disponível no Kindle Unlimited, é um autor nacional independente, então eu fiquei bem interessada, vou ler também e conto pra vocês. E agora o último livro, tá, da TBR, não é mais uma categoria, as categorias foram só essas mesmo, esse é da leitura coletiva,
Eu decidi ler porque era um livro que eu já estava querendo ler, a mesma situação do A Fabulosa Casa com Pernas, porque era um livro que eu já tinha baixado, que eu estava querendo ler agora em outubro, e aí aconteceu de ser o livro da leitura coletiva das meninas, do pessoal que vai participar dessa maratona, então eu também tive que colocar ele na TBR, e é A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Também é uma cozy fantasy, então, tipo assim, um outro livro gostosinho de ler. E sobre o que ele se trata. A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes é uma fantasia romântica para quem não resiste a uma leitura aconchegante com toque de magia. Na história, Mika, uma bruxa solitária, enfim tem a oportunidade de fazer parte de uma família e encontrar um novo amor. Quem me acompanha aqui sabe que eu não sou muito dos livros de romance, mas esse eu achei fofinho, parece ser bem interessante, parece ser legal. Então eu decidi ler ele também. E vocês vão ficar sabendo o que eu achei no vídeo do final do mês, que eu vou contar sobre todas essas leituras, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada por assistirem até aqui. Me contem aí se vocês já leram algum desses livros ou quais são os livros que vocês estão planejando ler nesse mês de outubro. E é isso. Um beijo pra vocês, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, mandar pra algum amigo que você acha que pode se interessar pelo assunto. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijinho e tchau, tchau!